Olá, eu sou Rubens Pinheiro. Eu estou aqui convidado pela revista Sunshine para poder falar um pouco mais sobre mim e sobre o meu livro Lenda. Eu sou natural de São Bernardo do Campo, do ABC Paulista. Moro atualmente em Diadema, também no ABC Paulista. E eu tenho diversas formações na área de TI, no desenvolvimento web principalmente. E eu escrevo fantasia na maior parte do tempo. Além de escritor, eu sou web designer, né? Trabalho com site, e-mail marketing e faço também identidade visual para marcas ou empresas. E isso contribui com a minha profissão de escritor, porque como autor independente eu precisei trabalhar sozinho na criação do livro inteiro, tanto da escrita até a diagramação final, né? Então muito disso facilitou muito o conhecimento das ferramentas gráficas para poder trabalhar com a capa, fazer ilustração, finalizar tudo, né, do começo ao fim, tanto que porque isso aqui tudo que vocês estão vendo eu mesmo fiz sozinho, né? Toda a parte de diagramação, toda a parte gráfica, artística, a ilustração também fui eu. Então isso ajudou bastante. 10 anos de experiência em web design e design gráfico contribuiu muito para essa profissão de escritor. Eu sempre gostei muito de literatura. Desde muito pequeno eu escrevo, desenho sempre, não consigo lembrar um momento que eu não estivesse fazendo isso. E na escola também tinha muita facilidade para escrever redação, principalmente tema livre, se fosse o caso. A professora pedia umas 30 linhas mínimas lá, porque tinha as pessoas que não gostavam muito de escrever, mas eu sempre escrevia umas 6, 7 páginas livre assim, e não parava. Eu só parava porque tinha que parar uma hora mesmo, né? Fazer o quê? Então eu sempre gostei muito de literatura, não consigo me imaginar fazendo outra coisa. A ideia do meu livro mais recente, no caso, é Lenda, que é finalizada, a parte 2 foi feita já, tá em pré-venda. Se deu a diversas referências que eu sempre tive de animes e mangás da época que eu consumia. Eu comecei a escrever esse livro em 2012. Então, de lá pra cá eu parei muitas vezes, eu não gostava, descartava e tal. E faltava muita experiência também, faltava muita experiência do que fazer com o livro pronto depois que eu escrever. Então, essa falta de perspectiva não me animava muito a querer terminar, tanto que eu nunca consegui terminar até então. Hoje em dia, com o advento da internet, com mais informação do que o normal, do que antigamente tinha, na verdade, né? Muito mais informação, então eu consegui aprender bastante. E a ideia do livro se deu principalmente quando eu comecei a ler Paulo Coelho. Eu li O Alquimista, eu gostei muito da escrita dele, de como ele ambientou ali a história dele no deserto e tal. Acabei me inspirando nessa parte, nessa escrita dele, nessa linguagem, e comecei a partir daí, né? Depois disso, em paralelo a isso, eu sempre quis desenhar mangá, mas não é um formato que venda muito aqui no Brasil, não é uma coisa muito popular, né? Antigamente não tinha muito como publicar isso. Hoje em dia você consegue fazer e-book, fazer por conta própria também, né? Mas é mais simples. Mas na época eu queria muito fazer isso. E nisso eu descobri o formato de livros do Japão também, que se chama Light Novel, que é basicamente como se fosse um roteiro de mangá, de anime, e eles usam como referência para uma etapa antes, né? Ao invés do autor fazer um mangá depois que vira um anime e vai para a TV, o escritor faz uma light novel, que aí um autor de mangá pega, adapta para versão ilustrada, e aí se fizer sucesso vai para a TV, de toda forma. Então eu peguei não conseguindo fazer o que eu queria imediatamente, eu peguei o que era um passo antes para poder trabalhar a partir daí. Eu gostei muito do formato também, porque é muito mais dinâmico do que os livros que a gente está acostumado a ler, né? Desses livros padrão americano. Harry Potter, Senhor dos Anéis, é uma coisa descritiva meio dura. É uma coisa muito mais orgânica, leve, e eu acabei me identificando muito, né? Porque a forma que eu escrevo é uma forma mais livre para a imaginação. Eu simplesmente dou as informações que o leitor precisa e a imaginação deles se encarrega do resto. Eu não vou dar mais nenhuma informação para sobrecarregar a história, tanto que também não é relevante para a história, na verdade, quase nunca é relevante tanta informação assim, né? Então eu só dou os pontos que são realmente necessários para a interpretação ali do momento. Esse livro fala justamente sobre três histórias diferentes, 3 personagens que acabaram perdendo as casas no incêndio no passado e acabam se encontrando depois, anos depois, né? No passado eles não se conheciam, eles eram muito crianças, mal se lembram do evento
em detalhes, só se lembram que teve essa noite de correria, de gritaria, né? E anos depois se encontram, já vividos, cada um com seus objetivos de vida, cada um com sua história já para contar, formação, e mais acabam tendo que, tendo não, né? Acabam se unindo ali sem querer mais ou menos para poder resolver pendências que vieram do passado também, né? Assombrar as vidas presentes deles, desviando cada um do seu caminho. Cada personagem tem a própria ambição, então é basicamente um livro mais sobre o acaso, eu acredito. Porque por mais que haja planos, né, por mais que eles pensem em fazer isso, eles queiram fazer aquilo, os imprevistos são muito maiores. Então sempre acontece alguma coisa que dá totalmente errado, que muda o rumo da história, né? Isso se dá um pouco da minha imaginação também, que eu não consigo escrever é, com estrutura, né? Como dizem, eu sou um escritor jardineiro. Simplesmente florescem as ideias e eu só vou podando o que eu não gosto. O resto é muito natural. Então eu não consigo definir um caminho reto para os personagens. Se a minha cabeça visualizar acontecendo outra coisa no meio, eu vou escrever sobre isso. Aí eu vou ter que me adaptar de novo porque minha própria cabeça me jogou para fazer. E às vezes isso atrapalha um pouco, mas acaba dando certo. E como eu disse, o ideal de escrita com no formato light novel, uma coisa orgânica, uma coisa dinâmica, mais viva de texto, é o ideal de escrita para mim, que eu gosto muito. Eu gosto de usar a escrita como se fosse não, é uma tecnologia, né? Mas como um artifício visual de escrita. Apesar de você estar lendo, você consegue visualizar o que você está lendo ali, você consegue imaginar o que você está lendo. Então, eu gosto de usar isso, transformar aquilo que está escrito como se fosse um roteiro para sua cabeça executar o filme. Então, ao invés de detalhar demais ou tentar explicar muito ali, eu deixo a mercê da imaginação da pessoa, né? Então, a minha escrita ideal é justamente essa coisa orgânica, viva e uma coisa bem visual, né? Você não tem dificuldade nenhuma para ver as cenas acontecendo. Então, basicamente como se você estivesse com um cinema rodando dentro da cabeça. Tive dificuldade no começo para encontrar uma editora assim, tanto que não encontrei, mas felizmente a Amazon dá para publicar livro de graça, e-book de graça, então eu parti para a Amazon. Procurei várias editoras no passado, na verdade, só que nenhuma respondeu. Só uma respondeu, na verdade, só que não era uma editoração clássica como eu esperava que fosse, que é a editora pegar o livro, ler, avaliar, falar, vamos publicar o livro e ver se vende, né? Era uma prestação de serviço simplesmente, tá? E o valor era muito alto mesmo, né? Era a editora Novo Século, inclusive, lembrei. Um valor muito alto para publicar o livro e não tinha garantia de nada. Então eu fiquei meio assim, então meio desanimei com a questão de editora e por isso que eu parti a ser autor independente. Ainda estou procurando editora que possa publicar, né? Que não seja um valor tão alto assim. Ou uma agência literária para poder ajudar a me inserir nesse mercado de literatura maior, nessa bolha maior do mercado de literatura. Mas por enquanto autor independente pela Amazon mesmo e tem funcionado bem. No começo, nos primeiros livros, não tinha muita cobrança dos leitores, não, sobre a história, né? No primeiro livro, no caso, tinha uma curiosidade, as pessoas gostaram da maneira que acabou a primeira parte do primeiro livro. Tanto que eu lancei a segunda parte do segundo livro de lenda também, que a capa é azul. No caso, ainda está em pré-venda, não tem impressão física, só tem um e-book. E a partir de quando finalizou a segunda parte do primeiro livro, aí as cobranças começaram a vir mais, né? Tanto em resenha na Amazon como pelo Instagram, pelo WhatsApp. Eu estava mandando mensagem perguntando o que ia acontecer, se eu já comecei a escrever o próximo livro. Sempre que eu falo que eu não comecei ainda, estou escrevendo outro livro por enquanto, já ficam bravos comigo também. Você tem que escrever logo o segundo livro, o terceiro, né? Entre aspas. Eu tô curioso, não sei o quê. Eu também tô curioso. Calma. E o processo de criação do livro mais recente, no caso, foi na segunda parte de Lenda. Como eu disse, né? Um escritor no estilo jardineiro, né? Simplesmente fluiu, mas como eu trabalho com escrita, né? Como eu assumi esse
trabalho de escritor, né, que é como uma profissão como qualquer outra, então todos os dias eu sento para escrever um pouco. Não necessariamente sobre o livro, a história em si, mas escrever qualquer coisa. Né? Tentar rascunhar alguma coisa, tentar escrever umas ideias muito absurdas. É simplesmente escrever, deixar sair da cabeça as ideias para a tela, ou para o papel, se você preferir também, né? E depois organizar tudo. Né? Então é só para destravar a mente, porque às vezes a gente fica muito abarrotado de ideias e não sabe o que fazer com elas. Então é bom você tirar da cabeça para poder visualizar melhor. Então foi uma processo bem cansativo, porque foi diário, todos os dias escrevendo um pouco, errando muito, apagando muito. Às vezes escrevia 2 capítulos, apagava os 2 capítulos, jogava fora e fazia tudo de novo. Então demorou um pouco, né? E atualmente, o livro que eu estou escrevendo atualmente, que é uma distopia, uma coisa mais sombria, uma coisa mais densa, estou tentando deixar mais prender bastante a atenção do leitor. Então, para esse, eu estou tendo que ser um pouquinho mais arquiteto, como dizem, para organizar as ideias ali, as referências, construir os personagens bem, fazer as situações todas baterem na hora exata que tem que acontecer também. Então está sendo um pouco mais complicado nessa questão. Mas o segredo é escrever todo dia, né? Trabalhar todo dia mesmo, escrever, porque uma hora sai. Não só quando a inspiração bate, porque às vezes você não tem tempo para esperar a inspiração. Né? Eu já fui de esperar para ter inspiração, para poder fazer as coisas, mas tinha vezes que demorava um mês para aparecer. Né? E eu não podia ficar um mês parado, então tinha que reagir. Então é basicamente isso.